hoje nós achemos estranho pensar algumas dessas questões, quando a gente pensa evangelho para escravo, né? Mas mas é isso mesmo, assim, o evangelho ele trata de todos os aspectos da vida, né? Ele não trata só de um aspecto da vida, ele trata de um todo. E, e a escravatura era uma realidade social do tempo deles, então a gente não tem o que questionar aí, né? Então são as boas novas para os senhores e para os escravos. Ô Cris, essa tela toda tá indo aí, tá boa? Pode ser assim? Confirma para mim, por favor, que aí eu não estou vendo nada aqui, eu só estou querendo saber como é que é. Se é melhor que a tela toda. Cara, tá do mesmo jeito que você sempre compartilha aqui, Ah, aparecendo. então tá bom. Então eu vou deixar do outro jeito mesmo. Ok. Gente boa, olha só. O Onésimo, a gente vai. É isso que eu falo, a gente tem que olhar com o olhar da época, né? Não dá para olhar com o olhar de hoje. Tem que olhar com o olhar da época. E no olhar da época, o Onésimo era um escravo, estava aí para receber o evangelho, fugiu da casa do Filemon, fugiu da casa do Filemon e vai então para outro lugar e encontra com o apóstolo Paulo e é evangelizado. Então, Paulo escreveu a carta dele aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, quando estava na prisão. Essa aqui também parece que é mais uma carta que foi escrita na mesma condição. Ele também parece que estava preso quando fez. Filemon, para quem recebe a carta, ele era um homem da cidade de Colossos. Aí a gente vai ficar lendo os textos, né, para a gente se contextualizar. Vamos lá? Colossenses capítulo 4, versículos 9 e versículo 12. Colossenses capítulo 4, versículos 9 e versículo 12. Alguém quer ler, por favor? Sumiu todo mundo? Vocês estão me vendo ou eu estou sozinho aqui? Meu microfone estava. Rapaz, eu tô ouvindo, mas eu tô tentando configurar o negócio aqui. Ah, tá. Ele Mas tá arrumando. estão me ouvindo, né? Então eu vou ler. Colossenses capítulo 4, versículo 9, primeiramente. Ele diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo. Então, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor, de tudo vos informará. Então, Paulo está enviando Tíquico e Paulo está enviando Tíquico, e aí diz: em sua companhia vos envio Onésimo, fiel amado irmão, que é do vosso meio. Então, Paulo, quando escreve para a carta aos Colossenses, fala: vocês conhecem Onésimo, né? Hoje é uma pessoa que está comigo, mas eu vou enviar para vocês, ele é do vosso meio. Eles não foram saber tudo que por aqui ocorre. Depois, no versículo 12, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, aqui ele está mandando uma equipe, nessa equipe, Onésimo faz parte. A palavra Onésimo significa útil, útil, ele era útil, era o nome dele, mas ele foi inútil, né, a Onésimo, aliás, ele foi inútil a Filemon, porque ele fugiu, deu um prejuízo, portanto, a Filemon. Então ele tinha sido inútil para Filemon, mas era útil para Paulo. No capítulo 4, o versículo 11 diz assim: Jesus conhecido por justo, tá? Não, Filemon, agora lá em Filemon. Aí a gente vai para Filemon.
capítulo, alguém pode ler? Filemon, capítulo, versículo 11. Se alguém quiser ler, senão eu estou me sentindo sozinho aqui. Tito Filemon. Alguém está aí? Versículo 11. Oi, Débora, tudo bem, Qual Débora? é, pastor? Opa, tudo bom? 1. Boa noite. É Filemon, capítulo 1, né? Versículo 11. Ah, tá. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, pronto. Então, o nome Onésimo, que já significava útil, Paulo fez uma brincadeira aí, né? Quando escreveu a Filemon, falando assim: olha, o Onésimo foi inútil, hoje ele é útil para mim e para você. No versículo 10, pode ler também? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, pronto. Então, ele está falando: olha, eu estou mandando essa carta para você, Filemon, solicitando pelo meu filho na fé, né? Que foi eu que gerei em algemas. Eu estava preso quando ele se converteu, agora estou mandando uma carta para você. Aí no versículo 18. Sendo algum dano te fez ou te se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Pronto. Então, talvez ele tenha falado: olha, tem algum dano, tem algum prejuízo, ele criou algum problema para você, eu estou mandando ele para você, porque você é senhor dele, é dono dele. Se tem algum prejuízo, então eu vou ficar responsável para pagar a conta dele. Você pode lançar na minha conta que eu vou ficar responsável por ele. Então, era o apóstolo Paulo falando agora pelo seu filho na fé, Onésimo, mandando a carta para Filemão. Então, pronto, Onésimo era uma pessoa lá da região de Colossos, que tinha fugido da casa de Filemão, era escravo, tinha fugido, talvez tenha dado um prejuízo. Paulo ganhou para Cristo na prisão e agora escreve uma carta a Filemão, apresentando Onésimo e vai tratar de uma forma diferente. O versículo 13, pode ler? Versículo 13? Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em algum lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. O Filemão ia ser muito, olha, o Onésimo ia ser muito útil para mim aqui, Filemão. Mas eu sei que ele tem uma dívida com você. Então, eu vou aqui com muito carinho, né? Paulo vai falando com Filemão, ele quer que Filemão perdoe o Onésimo. O Onésimo deu prejuízo, saiu, fugiu. Ele fala: eu sei que eu estou preso aqui, o Onésimo poderia ser muito útil para mim, mas eu estou querendo solicitar uma ajuda a você por causa dele. Versículo 18, ele reconhece que pode ser que Onésimo tenha causado algum problema para ele, te fez, ou se te deve, causou algum dano, ou se te deve alguma coisa. Vai contar com a compaixão dele, né? O versículo 10, solicito-te em favor do meu filho. É um pedido aí, aqui, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Paulo tá reafirmando ali, sou eu quem estou escrevendo, sou eu que está pedindo, e ele diz: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu quero pagar, eu vou pedir o perdão. Eu quero pedir o perdão pelo Onésimo. Aqui, o autor da lição traz uma coisa importante para nós. O perdão é parte natural do Evangelho. Não existe cristianismo sem perdão. É muito engraçado. Às vezes a gente vê na própria igreja algumas pessoas com a dificuldade de perdoar, né? Eu vi uma história numa aldeia indígena em que alguém matou outro da família, e fazia muitos anos que eles não se reencontravam, e aí eles resolveram fazer um culto lá, e tiveram que reencontrar várias pessoas, inclusive uns que tinham matado outros. Tinha história de assassinato lá, mas agora eles iam encontrar alguns anos, e agora todo mundo convertido. Foi uma certa tensão, mas o que se espera no cristianismo é o perdão.
Não dá para a gente ter cristianismo sem perdão. Toda vez que a gente para pensar isso, a gente dá uma rebuscada na nossa mente para saber assim, cara, será que tem alguma coisa que eu não, que eu tenho mágoa com alguém e que eu tenho dificuldade de perdoar? Se eu tenho, eu tenho que acertar isso, porque não tem cristianismo sem perdão, né? Então Paulo vai escrever para Filemon, apresentando Onésimo, ganhei ele na fé, ele fugiu de você, te deu algum prejuízo, mas eu estou pedindo o perdão dele, eu vou pagar, se ele tem dívida com você, eu vou pagar. Então ele está pedindo a restauração. Alguém lê versículo 15 e 16? É só um capítulo, né? Versículo 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ó, olha, aqui está a essência do evangelho, irmãos. Quando a gente quiser pensar, então, no evangelho, aqui, nessa carta tão pequenininha, tem uma essência dele, né? Eu venho pedir que você receba ele de novo. Te deu prejuízo, fugiu, te largou, mas eu venho pedir que você o receba novamente. Só que aí ele fala de um modo muito bonito, né? Mais do que como escravo. Ele vai te servir, porque você é dono dele, mas não é para você recebê-lo mais como escravo. É para você recebê-lo como irmão caríssimo. Problema, prejuízo. Mas você não vai tratar esse escravo como escravo. Você vai tratá-lo como irmão caríssimo. E é um irmão caríssimo, não só a você, mas ele é caríssimo a mim, inclusive. É, eu tenho motivos assim para olhar com muito carinho. Então, Onésimo vai continuar sendo escravo, continua existindo essa relação naquele tempo. Paulo não estava propondo aqui uma libertação dos escravos. Paulo estava tratando que essa relação senhor e escravo, ela continua. Só que ela é uma relação muito diferenciada agora, porque é uma relação de irmão para irmão. Ele vai continuar sendo propriedade, mas ele é irmão. Aí, de novo, eu falo, a gente não dá para ler a Bíblia com o nosso olho de hoje, né? A gente tem que olhar com o olho da época. Ele é irmão. Por isso que eu falo que tem algumas coisas que são muito difíceis, porque às vezes algumas pessoas querem ler a Bíblia hoje, com o olho de hoje. E a Bíblia tem que ser vista com o olho do seu tempo para poder se adaptar aqui, né? Então, ele vai continuar sendo escravo, mas agora ele é alguém que é seu irmão. Aí, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 a 24. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 24. Se alguém puder ler, por favor. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Pronto. Até 22? Até 24. Ah. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Tá. Pronto. Então, veja, na cabeça do apóstolo Paulo, o fato de alguém ser crente não significava que ele deixaria de ser escravo. Ele pode ser um escravo crente. Ele fala que é uma liberdade em Cristo. E, ao mesmo tempo, em Cristo, é para aquelas pessoas se olharem como irmãos, mesmo aquele que era o dono dele, né? Mesmo aquele que era o patrão dele. É para se olhar como irmão. 1 Timóteo, capítulo 7.
1 Timóteo, capítulo 7, versículo 23, primeiro. 1 Timóteo 7. Timóteo 7, é? 1 Timóteo 7, versículo 23. 7 vai ser difícil. Opa, desculpa, tá errado isso aqui, né? Veja o capítulo 1, só para ver aí. Versículo 23. Também não é. Pula esse texto aí que a gente está sem ele. Gálatas 3:28. Isso é melhor. Gálatas 3:28. 3:28? É. Eu achei, mas se alguém quiser ler também. Não, pode ler. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gente, que problema esse texto, né? Porque Paulo vai dizer assim, olha, quem era escravo, continua escravo. Quem era escravo, continua escravo. Quem era patrão, continua patrão. Agora, em Cristo, nós somos todos iguais. Não existe mais uma diferença. Em Cristo, nós vivemos todos na mesma condição. E somos considerados assim na mesma... Tem alguém que está com o microfone ligado, por favor, aí. Em Cristo, nós estamos todos na mesma condição. Não existe mais escravo ou livre, não existe mais homem ou mulher. Em Cristo, nós somos todos iguais. Esse aqui é um dos textos que nós que somos a favor da igualdade das mulheres na igreja, né? Nós somos a favor, é um dos cursos que a gente recorre, um dos textos que a gente recorre, é que em Cristo não existe mais uma diferença que tentavam atribuir antes. Agora, Efésios 6, 8 e 9, por favor. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, percedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pronto, na cabeça de Deus. Aí Paulo agora está pegando a sua carta magna, que é a carta aos Efésios, tratou de toda a questão doutrinária, vai agora para a forma prática, e na forma prática ele vai falar como é que deve ser cada um nessa escala social, e na escala social ele fala que qualquer um que fizer uma coisa boa, seja escravo, seja livre, ele vai ser recebido, vai ser reconhecido pelo Senhor. Então Deus não vai tratar a partir da condição social. Deus trata todo ser humano como tal, né? Colossenses 3:11. Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, citá, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Porém, Cristo é tudo em todos. A tese central aqui, irmãos, é a gente trabalhar com essa consciência. Paulo estava escrevendo para Filemon, estava mostrando para ele, Filemon, nós temos uma situação nova. É um irmão, ele foi teu escravo, ele fugiu de você, ele deu prejuízo para você, mas agora ele é nosso irmão. Então eu quero que você o receba, vou mandar de volta. Ele tem obrigação com você, mas ele tem que ser tratado como irmão. Então, o evangelho, e aí aquele momento era que tudo estava acontecendo, está tudo sendo tratado agora na cabeça de Paulo está ensinando todo mundo. A ideia é que daqui para frente, eles não vão tratar mais a partir do senhorio ou do poder que o Paulo tem, que o Filemon tem sobre o Onésimo. Eles vão tratar a partir dessa figura do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é que tem que estar claro aqui na cabeça das pessoas, né? A gente já leu aí esses dois textos, então não vai precisar a gente repetir, porque
eles vão citar a essência mesma. O que eu queria que a gente terminasse lendo o Filemon dentro dessa perspectiva, irmãos. A carta a Filemon é esse exemplo, para o pessoal que chegou depois aí, o Willy. Willy, seja bem-vindo aqui, viu? Bom te ver por aqui. O pessoal que chegou aqui e que estava depois, o Antônio, está chegando, a gente estava vendo a carta de Paulo a Filemon. Filemon era dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu dele, se converteu depois no caminho com Paulo, preso por alguma coisa. Paulo manda Filemon de volta para manda Onésimo de volta para Filemon, fala para ele, se ele causou algum dano, eu vou pagar para você, e eu quero que ele vai te servir, mas eu quero que você o trate agora como irmão caríssimo. Então agora, o apóstolo Paulo, com isso, ele vai pegar aquilo que ele repete em outras cartas, que aí por isso que a gente faz introdução bíblica, a gente dá uma olhada no geral. Nas outras cartas, agora há pouco a gente vai começar um outro tema aqui do Paulo, né? Paulo vai tratando e mostrando como que é o evangelho na vida da pessoa. Eu tinha uma senhora aqui, uma senhora muito crente, muito humilde, que trabalhou conosco um pouco de tempo, assim, alguns meses, mas uma pessoa muito crente, e ela não aceitava sentar à mesa conosco. Aquela mulher que foi criada a vida inteira para ser empregada, e ela se sentia como empregada, e eu falava para ela, irmã Maria, lá na igreja nós vamos tomar a Santa Ceia na mesma mesa, é a mesa de Jesus, nós somos irmãos. E ela falava assim, lá na igreja, pastor, mas aqui eu não me sinto à vontade de sentar, nunca sentei com o patrão. E eu fiquei insistindo muito com ela, porque em Cristo não existe mais diferença. Então, não pode haver diferença entre pessoas a partir do Evangelho. Essa é a essência da carta de Paulo a Filemon, e ele vai esperar que o Filemon trate nessa perspectiva, ele vai esperar que o Filemon entenda isso, essa irmandade entre senhores e escravos, para aquele tempo, é uma revolução. Você imagina isso, né? Para nós era, claro, a gente está depois de 1888, então isso é até ridículo. Agora, imagina o que era naquela época. Naquela época, Paulo está falando que tudo agora é diferente. Tudo agora é um outro esquema. E o cristão, ele é sal, ele é luz, ele é fermento na massa. Esse jeito de ser do cristão, ele tem que ir transformando a relação. Patrão crente não pode tratar empregado igual os outros tratam. Pais não podem tratar filhos como o povo antigo tratava, né? Ninguém pode... É crente. O crente precisa tratar diferente e o apóstolo Paulo está esperando isso. Então, essa é a carta de Paulo a Filemon. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Como é que você vê essa história do Paulo aí no Filemon? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre essa Pastor, coisa? no primeiro momento eu tinha batido o olho assim, né? Que é tão facinho a leitura, né? Rapidinho. Mas falava, mas o que ele vai ensinar aqui? Mas olha essa riqueza, né? Verdade. Que riqueza. Parece assim que não é nada. Um capítulozinho assim. Verdade. Verdade, muito bom. Muito bom. O pastor, sim. Eu fico pensando que os cristãos, boa parte do período de escravatura dos negros aí, acho que esqueceram de ler, né, Filemão, então. Totalmente. Esqueceram de pensar e refletir sobre isso. Porque, totalmente. Usava, às vezes, usava a palavra para dizer que não, esse povo aqui pode ser escravizado. Não é isso, né? Eles poderiam até usar esse texto para dizer que o cristianismo não extinguiu a escravatura, né? Se eles quisessem usar, poderiam usar, porque, na verdade, o cristianismo não extinguiu a escravatura, mas o cristianismo extinguiu e estabeleceu uma forma da relação com o escravo, né? É verdade. Aqui é legal, gente, que é para a gente avaliar assim, ó, a nossa fé, se a gente não tomar cuidado, a gente não permite que o evangelho transforme o nosso conceito.
E a gente mantém a mesma forma, e o evangelho é para transformar conceito. Né? Mas tá bom. Então Eu vamos estava para pensando assim, Rev. Estava pensando assim, que o evangelho, ele precisa mudar a nossa cultura, né? Ele precisa estar além da nossa cultura, né? E a expressão de amor do evangelho... Caleb, para de fazer barulho, por favor. A expressão do evangelho, ela precisa ir além daquilo que a comunidade acha que é comum, né? O amor tem que ser maior. Aliás, Jesus fala isso, né? Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, tem sentido. Por isso que eu falo, gente, ó, as pessoas vão discutir ecologia. Para crente tem que ser mais radical do que as pessoas comuns. Crente não pode pensar em lucro, porque se fosse para pensar em lucro, o Onésimo aí, o Filemão aí, era bater doído no Onésimo para restaurar o prejuízo dele. A justiça, velho, tem que tomar cuidado com os negócios de justiça. O que é justiça hoje? O que é justiça ontem? Nós vamos tratar tudo na justiça. Mas isso é justo. Cara, tem hora que é melhor deixar para lá. Nós temos, a nossa justiça tem que exceder. Alguma coisa. A gente vai falar assim, eu vi aqui na igreja, cara, as pessoas uma vez discutindo negócio de ecologia, e o cara falou assim que não, que a gente pode desmatar sim, porque isso tudo é entesourado para fogo. Eita! A gente é mais radical naquilo que demonstra a característica do reino de Deus. Nós somos radicais com aborto. Ótimo, vamos ser radicais com aborto. Mas vamos ser radicais em outras coisas também. Porque tem hora... Eu sempre faço uma figura assim, nos Estados Unidos, quando o Bill Clinton foi acusado de adultério, lá por causa da Mônica Lewinsky, os evangélicos, cara, bateram doidíssimo. Porque o presidente mentiu no Congresso. E o presidente mentir no Congresso é um absurdo. É verdade, é um absurdo mesmo. O presidente não pode mentir no Congresso. Alguns anos depois, o George Bush mentiu no Congresso dizendo que autorizou a guerra contra o Iraque porque tinha encontrado armas químicas no Iraque. Foi essa a justificativa. Depois de algum tempo, foi provado que não descobriram nunca. Que foi mentira, aquilo ali era para poder atender os interesses das indústrias armamentistas e de toda aquela coisa que, de repente, evangélico apoia. Aí a mesma igreja evangélica que criticou muito, não criticou depois a mentira do Bush. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que a igreja, o evangelho, transforma o conceito humano. Muito bom. Olha, agora a gente vai para uma outra lição que eu acho muito importante para nós. Eu tomara que a gente, se não terminar, não precisa terminar hoje, que o autor chama, eu achei interessante como ele chama, não é a proposta de um evangelho no sentido de ser um livro novo, né? Mas é assim, é como o evangelho era visto pelo apóstolo Paulo. Ele vai chamar o evangelho segundo Paulo, né? Ele chama de as boas novas da nova criação. Um centro, se os evangélicos sinóticos, que era Mateus, Marcos, Lucas e João, se o evangelho sinótico nos falaram do reino de Deus, João vai falar para nós as boas novas dessa vida. Nós temos uma vida em Cristo. Nas cartas de Paulo, ele vai pegar esse único evangelho e vai mostrar como existem nuances diferentes, amplitudes maiores. O evangelho não dava para ser visto só como a gente olha em Mateus, Marcos, Lucas, João. É preciso a gente olhar que o evangelho é mais amplo, tem mais coisa, dá para ser pensado mais amplamente, dá para ir além. Então, qual é o sentido básico para Paulo? Existem vários aspectos do evangelho. Paulo, ele vai mostrar uma coisa boa, que é essa tese de que em Cristo a salvação do homem já se completou. O processo central é que Deus
que na história toda do Velho Testamento estava preparando o dia que aquela salvação que foi prometida lá no chamado proto-evangelho de Gênesis 3,15, de que um filho de mulher iria destruir a cabeça da serpente, o propósito de Paulo, nas suas cartas todas, é mostrar exatamente que essa salvação já se completou. Então, desde o início, Deus está apontando para isso. E agora, vamos ler esses dois textos, que eles são importantes para nós, Gálatas 4:4 e outra pessoa, Efésios 1:10. É importante a gente entender, irmãos, porque assim, olha, se nós entendermos a essência da Bíblia, muita coisa vai se tornando clara depois. Às vezes a gente fala assim, não entendo tudo a Bíblia. Claro, tem um versículo ou outro que é muito difícil, só que a essência a gente precisa entender. Então, veja, Gálatas 4:4. Alguém lê, por favor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, portanto, à plenitude do tempo. Essa plenitude, outra pessoa, Efésios 1:10. Essa plenitude do tempo é o tempo certo. A ideia que os teólogos usam muito é assim, é aquele tempo assim, a mulher ficou grávida e vai ganhar na semana tal. Então, aquele é o tempo de nascer a criança. Aquele é o dia, então é o tempo certo. Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo que estava planejado na cabeça de Deus, veio o Messias nascido de mulher. Efésios 1:10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus fez convergir na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, na plenitude do tempo, no tempo certo, todas as coisas. Isso é uma coisa importante para a gente entender a teologia de Paulo e a gente entender qual é a teologia da igreja. A teologia da igreja é que tudo acontece em Cristo. Nós estudamos lá em Colossenses como é que Paulo vê Jesus, né? Tudo acontece em Cristo. Ele é a plenitude. Romanos 16:25, ele fala desse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Aquilo que lá no tempo eterno, que a Bíblia diz que nosso nome foi escrito no livro da vida, que estava escrito antes da fundação do mundo. Esse era um mistério que o homem não entendia. Até hoje tem dificuldade, né? Mas esse mistério que estava escondido de todo mundo, agora ele foi revelado. Agora ele foi mostrado em Cristo. Na cabeça de Paulo, portanto, o evangelho é esse tempo novo que surgiu na terra, que foi a salvação do homem que se completou na pessoa de Jesus Cristo, e a expressão que ele usa para nós é esse: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Paulo tem claro isso, que o tempo certo chegou em Jesus. Segunda aos Coríntios 6:2. Segunda aos Coríntios 6:2. Se alguém achar, pode ler. Alguém vai olhando o texto aí para frente, já vai, que a gente ganha tempo. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo vai pegar um texto lá antigo, né, para poder chamar a atenção dessa ideia de que lá em Números, que aparece lá em Números, não. Foi citado em outro momento: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então Paulo fala: chegou o dia. Esse é o dia da salvação. O dia da salvação, claro, não estamos falando de hoje, né? Está falando daquele momento que Jesus veio. Então Paulo está indo, está falando com judeus, está falando, gente, o Velho Testamento todo é Deus escrevendo, falando que vai chegar o dia. Quando chegar esse dia, chegou.
o dia agora. O dia é o pós-Cristo. Quando Cristo chegou, aconteceu o tempo certo de Deus. Então, agora ele vai usar a expressão que é conhecida nossa, que é a chamada nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou a expressão mais correta seria, é uma nova criação. Na cabeça de Paulo, então, houve a primeira criação, houve a queda, ele falou que um dia Jesus viria, aí Paulo diz, chegou o dia, a salvação se deu, e agora foi feita uma nova criação. Então, a igreja de Jesus é a nova criação. Lá em Efésios ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não importa mais as regras da religião. Não importa mais os ritos da religião. Se vocês passaram a vida toda perguntando é circuncidado ou não é circuncidado, isso não está em questão. O que está em questão é, você é nova criatura ou não é nova criatura? O foco do apóstolo Paulo é se eu faço, se eu não faço, se eu fui, se eu não fui, se eu estou, se eu não estou. A questão é se eu sou ou se eu não sou. Se eu faço parte da nova criação de Deus ou não faço parte da nova criação de Deus. Alguns textos aí, seria muito importante que a gente lesse esses textos, e Paulo vai falar isso assim, especialmente na morte e ressurreição de Cristo, né? Na morte e ressurreição de Cristo se deu a completude da salvação. Vamos ler esses textos? Romanos 8, 29. Depois, se alguém já puder ir abrindo os outros, vai ajudar a gente. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Começou de novo a criação. O primeiro Adão, o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão restaurou. Então, em Cristo começa uma nova criação, um novo povo. 1 Coríntios 15, 3 e 4, aí agora já entrando na ressurreição. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Ok? Agora o versículo. Agora é o 4, 20 e 22. Aliás, desculpa. Nós estamos no capítulo 15, versículo 3 e 4, agora o versículo 20 e o 22. Não, 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 20 e versículo 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 22. Visto que porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Gente, é muito importante para a gente entender isso. Eu sei que todo mundo entende, mas é só para a gente ter claro, assim, em Cristo, aquele processo que estava previsto em toda a religião do Velho Testamento, em todos os ritos do Velho Testamento, se completou. Jesus é o início da nova criação. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele, o foco do Paulo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando Jesus ressuscitou,
começou a nova criação. Começou de novo. A gente está aqui, vai continuar tendo que lutar contra o pecado. O apóstolo Paulo trabalha bem isso assim. Nós vamos estar lutando até morrer. Ainda precisam acontecer algumas coisas para essa salvação se consumar. Mas o que precisava ser feito já aconteceu. Então, o que vai acontecer? Nós já estudamos lá em Tessalonicenses. Vai aparecer o homem da iniquidade, Jesus voltará, haverá a ressurreição dos crentes, de todo mundo, né? Uns para juízo, outros para a vida eterna, haverá o juízo. Então, o processo ele vai terminar no sentido de que ele vai se consumar, mas ele já aconteceu. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Aí Paulo vai escrever: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, a gente continua aqui na esperança de que aquilo que Jesus já fez vai se consumar no dia da volta dele. Mas a gente já entende que Jesus já veio e já completou. Eu preciso, não adianta falar assim, não tem mais esperança, porque a esperança é quando Jesus voltar. Então, se nos evangélicos sinóticos nós estudamos de que o reino de Deus chegou, mas ele ainda vai se consumar, em Paulo também vai trabalhar a ideia de que a salvação já veio e ela vai se consumar. Então, quais são algumas doutrinas? Aí aparecem os textos para nós. Justificação. Vamos lá? Romanos 3, 21 e 22. Essa liçãozinha, eu gostaria, assim, que vocês guardassem ela e entendessem, porque ela é um resumo do Evangelho segundo Paulo. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha, então, a justiça de Deus é para quem? Para todos e sobre todos que creem. Aqui, Paulo está falando, já não existe mais a questão de judeu ou de grego, né? Judeu ou não judeu. Se antes todo mundo achava que era só para judeu, agora Paulo está deixando claro, é para todo o que crê. Então, a justiça, a justificação de Deus já veio para todo o que crê. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Já até lemos um trecho aí, né? 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, veja, irmãos, a salvação já se completou, a gente continua lutando contra o pecado, algumas atitudes nossas tem que estar claro que é o nosso novo estado. Agora eu sou justificado, antes eu estava separado de Deus, agora eu estou reconciliado. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, agora, nós estamos adotados. Pode ler o 6 também, por favor? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora, você é filho. A justiça de Deus está sobre você, porque Cristo já morreu na cruz. Você agora está reconciliado com Deus. Agora você é filho.
Aí, Romanos 5, 18. Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Agora você tem vida. Aqui, irmãos, é importante a gente entender, porque isso aqui é a base da nossa forma de ver, porque a gente entende que é isso que Paulo está falando. Então, Paulo está falando assim, olha, o Cláudio, em Cristo, foi justificado. Não é nele, é na obra de Cristo. Em Cristo, o Cláudio foi reconciliado com Deus. Ele agora é nova criação. Se o homem perdeu a conciliação com Deus lá em Adão, o Cláudio a reconciliou em Cristo. Ele agora foi adotado como filho e ele pode chamar de Abba Pai. E agora ele tem uma justificação que lhe dá vida. Entende por que para nós a gente não entende esse negócio de que saiu, voltou. Saiu, voltou. Não era, agora é de novo. Agora era, não é de novo. Para nós não tem isso. Porque o que aconteceu foi uma nova criação no Cláudio. Não foi um final de semana que ele foi lá, levantou a mão, 2 anos depois ele baixou a mão, 3 anos depois, não. É uma nova criação. Então, assim como o Evangelho, para Paulo a salvação também é uma palavra muito abrangente. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, o Cláudio agora, ele é uma nova criação. Ele participa dessa nova criação. Não é só um dia o Cláudio vai para o céu. Não é só alguma coisa que vai acontecer depois. O Cláudio já é nova criação. O Cláudio já é nova criatura. O Cláudio já participa dessa nova criação. Então, agora é uma criação diferente. Olha esses 2 textos, Romanos 12, Efésios 2, 2. Efésios 2, 2. Eu acho muito rico isso. Né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, então para Paulo, o Cláudio andava no mundo, segundo o príncipe desse mundo. Agora, ela vai, não vos conformeis com esse século, que é uma nova relação. Então, o mundo nesse período, ele é dirigido pelo mal, ele é dirigido pela morte. O mundo, ele é dirigido por um princípio que não é de vida. Agora, a gente é uma nova criatura, e por isso Paulo vai, não se conforme com esse século. Porque agora vocês são dirigidos por um princípio, lá em Romanos 1 a 11, Paulo vai trabalhar, 8, de 1 a 11, né? Que Paulo vai trabalhar, agora vocês são dirigidos pelo Espírito da vida, pelo Espírito de vida. Agora vocês pendem para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Vocês são uma nova relação. Agora vocês não veem a vida com o olhar natural. Porque vocês são agora espirituais, vocês não são mais naturais. Vocês não são pessoas comuns. Quando vocês estiverem olhando pela carne, vocês estão olhando contra a natureza de vocês. É urubu comendo caviar. É urubu comendo comida nova. Não, vocês agora, vocês são pássaros que não estão mais comendo carniça. O apóstolo Paulo fala, vocês não vão, o escritor lá, né? De Hebreus, vocês não vão voltar a comer no próprio, como o cão que volta para comer o próprio vômito, porque vocês são uma nova humanidade. É uma nova realidade. Efésios 2,15, para a gente terminar, Efésios 2,15. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança
mortas, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É uma nova realidade, é uma nova humanidade, é um novo homem que foi feito agora em Cristo. Não é mais a mesma coisa. Assim, gente, isso aqui é de uma grandeza enorme, porque Paulo vai chamar a atenção, e aí é importante porque a gente tem que aprender e entender isso assim, né? Eu vou entender, que a conversão não é eu entrei na igreja ou não entrei na igreja. A Willy estava por aí, né? A Willy nova, e a Willy vai batizar daqui um dia. Não é se a Willy vai batizar ou não vai batizar. Ah, isso eu estava esses dias aí, eu era afiliado a um partido, né? E aí veio a presidente nacional aqui em Porto Velho falar comigo, porque ela gostaria que eu voltasse para o partido, para ser candidato, para não sei o quê. Em partido político, você tem isso, você decide se entra ou se não entra, se fica ou se não fica, se vai ser candidato ou se não vai ser candidato. Isso em partido político. Em igreja, eu posso escolher se eu vou para cá ou vou para lá, né, de acordo com as doutrinas, mas assim, em Cristo, nós somos uma nova criação, Deus fez de novo. Não tem essa coisa de eu me convertir, deixei de me converter. Cara, eu sou crente, velho. Eu sou uma nova criação. Quando eu faço uma coisa que é pecado, meu Deus do céu, é absurdo eu ter feito isso. E a gente faz, né? Às vezes a gente comete coisas absurdas que não dá para entender. Então, depois nós vamos continuar essa perspectiva que o apóstolo Paulo faz, que é diferente, né? Paulo só quer ampliar a perspectiva de evangelho, assim, o reino que começou novo, mas Paulo vai acrescentando outros detalhes que a gente tem que ter claro, assim. Nesse de hoje, a ideia é a gente olhar que em Cristo a criação começou de novo. E Deus começou agora com uma ênfase espiritual e não com a ênfase material. Alguém quer tirar, perguntar, acrescentar alguma coisa com relação a isso? O tamanho dessa responsabilidade, o tamanho desse privilégio, né? Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Tudo bem, então? Então nós vamos orar, agradecer a Deus, refletir sobre isso, né? A gente vê uma coisa dessa assim, pensa, meu Deus, tem muita coisa séria na minha vida que eu preciso me adaptar, eu preciso entender. Essa aqui é uma liçãozinha, talvez essas 3 próximas lições aí, são liçõezinhas para a gente guardar, assim, pegar uma cópia, guardar num cantinho lá, pegar esses textos e ficar ruminando eles. Isso aí é exatamente o que eu pensei em fazer, pastor. Dar uma lida, nossa, que bacana, né? Essa que é a essência mesmo do cristão. Eu vou mandar, então, depois quem quiser aí, eu mando por e-mail, tá? Eu vou querer, pastor. Tá. Porque, assim, aqui nós temos essência, gente, não perde isso, tá? Guarda isso no coração, porque é a essência do cristianismo. As outras coisas, tudo são consequências. Corta cabelo, não corta cabelo, guarda sábado, não guarda sábado, fala em línguas, não fala em línguas, bate palma, não bate palma, é homem, é mulher. Bicho, tudo isso é perfumaria. A essência tá essa nova pessoa que você é em Jesus. Pai Celeste, que alegria, que temor, que tremor bate no nosso coração. Quando a tua palavra diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Quando a tua palavra diz que joio e trigo andam juntos. Quando a tua palavra diz que muitos disseram Senhor, Senhor, mas nunca foram conhecidos por ti, o nosso coração treme. Porque a gente olha uma palavra dessa e lembra que nós somos a nova criação do Senhor na terra, e às vezes a nossa mente, o nosso coração nos faz tratar a vida de maneira tão natural e traz a gente tratar o pecado, às vezes, de uma maneira tão natural que a gente chega a se assustar. Então, Deus, nesse instante, nós paramos a nossa alma, o nosso coração, para agradecer ao Senhor por Jesus e para pedir ao Espírito Santo do Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento e que o nosso coração seja constrangido todo dia para estar diante de Ti pelo Teu amor. Muito obrigado pela vida do Roque, o aniversário dele hoje,
Muito obrigado pela vida do Davi, que nasceu ontem. Muito obrigado pela vida da minha sogra, que faz aniversário amanhã. Muito obrigado por essa vida natural que nós temos aqui, mas muito obrigado, Pai, porque a gente sabe que esse é um novo tempo, um tempo transitório, porque na eternidade nós estaremos contigo. Então, derrama de graça e de misericórdia para conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.